Muito bem, amigos, que a paz esteja com todos vocês. Vamos deixar a palavra de Deus mais uma vez para você, através de uma dessas redes sociais, através desse canal no YouTube, né? É você que vai me assistir aí do YouTube, do TikTok, do Instagram, né? Do WhatsApp. Enfim, não importa qual seja a plataforma, mas importa que você vai estar assistindo, tá? Se você é do YouTube, é aquilo que eu sempre peço, deixa o seu joinha, tá? Você já é inscrito, compartilhe, deixa o seu joinha. Você que está chegando agora, se inscreva, compartilhe também, deixa o seu joinha, tá bom? Meu abraço, todos são bem-vindos através desse canal. Sabemos que eu não posso fazer esse trabalho sozinho. Eu conto com a sua parceria, tá bom? Mas eu vou deixar para você mais uma palavra de Deus e o título da nossa mensagem é esse mesmo, né? Deus não quer obediência parcial, né? O que é algo parcial? Parcial é quando você faz algumas coisas, não faz por completo, né? Por exemplo, vamos supor que você vai fazer um jejum, né? Você pode fazer um jejum, vamos supor que o médico, estou dando um exemplo, o médico pediu para você fazer um jejum parcial. O que é isso? Você vai deixar de comer algumas coisas, não completamente, né? Você vai deixar apenas algumas coisas de lado. Isso é algo parcial. Parcial é algo que não é completo, né? O sentido da palavra é esse, tá? Parcialmente nublado. Você já ouviu falar na previsão do tempo? O que é um tempo parcialmente nublado? É que não é o tempo inteiro que está nublado, está parcialmente. Aliás, perdão, não é o céu inteiro que está nublado, algumas partes só está nublada. Ou seja, parcial é algo pela metade, é algo incompleto, é algo que é feito algumas coisas, né? Algumas coisas. Então o título da nossa mensagem é esse. Quando se trata da palavra de Deus, a nossa obediência, ela não pode ser parcialmente. E sabe, meu amigo e minha amiga, eu preguei essa mensagem num culto que eu tive a oportunidade de ministrar, e uma coisa a gente observa muito hoje, que as pessoas elas estão tratando a Bíblia como se fosse um cardápio, né? Sabe quando você vai numa lanchonete lá, ou num restaurante que seja, aí o garçom ele te leva lá o cardápio e você escolhe aquilo que você vai comer, né? Você fala assim, isso eu vou comer, isso eu não vou, isso eu vou fazer, isso eu não vou, isso eu quero, isso eu não quero. Ou seja, tem muita gente que está tratando a Bíblia desta maneira. As pessoas estão escolhendo aquilo que vai obedecer, aquilo que vai cumprir, né? Aquilo que elas vão querer obedecer. E não pode ser assim. A Bíblia diz que toda a Escritura Sagrada é comparavelmente boa. Comparável não, perdão. Comprovavelmente boa, né? Tudo que está na Bíblia é para ser seguido, foi deixado por Deus, né? Então eu não posso querer tratar a Bíblia como um cardápio. Eu vou escolher aquilo que eu vou obedecer e deixar o resto de lado. Infelizmente tem pessoas hoje que ela escolhe só
aquilo que convém a ela, né? E hoje, como nós estamos na era digital, né, na era da internet, às vezes a pessoa na internet ela pesquisa a mensagem que ela vai assistir, né? Se não é uma mensagem que agrada ela, ela tira, né? Às vezes ela coloca só aquela mensagem que vai massagear o ego dela. Às vezes a pessoa está num pecado lascado, mas ela quer ouvir mensagem de prosperidade. Ela quer ouvir mensagem que vai dar tudo certo, ela quer ouvir mensagem que está tudo bem. E infelizmente acaba encontrando. Hoje em dia a pessoa encontra pregador para tudo, né? A Bíblia diz isso, que nos últimos dias as pessoas iriam se incomodar com a verdade, iriam levantar para si mestres que iriam falar aquilo que agradariam a ela. Eu já tenho um vídeo falando sobre isso no meu canal. E hoje acontece isso, né? Tem pessoas que, se o pregador fala aquilo que ela gosta de ouvir, o pregador é uma benção. Mas quando o pregador começa a falar de pecado, de arrependimento, de salvação, de renúncia, né? A pessoa ela fica chateada, porque hoje tem pessoas que ela quer o caminho mais fácil. Ela quer o caminho mais fácil e quer que Deus abençoe ela. Ela quer fazer algumas coisas que está escrita na palavra de Deus e quer que Deus venha aprová-la, quer que Deus venha abençoá-la. Né? Meu amigo e minha amiga, não vai acontecer desse jeito. Ou a gente faz tudo que Deus manda, ou a gente não faz nada. A Bíblia diz em Mateus 4, Mateus capítulo 4, versículo 4 também, Jesus falou para Satanás quando ele foi tentado no deserto, que o homem não vive só de pão, mas ele vive de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, não é algumas coisas, não é aquilo que a pessoa ela acha que tem que fazer, aquilo que ela não acha que tem que fazer. Hoje em dia tem pessoas que ela procura a igreja como se fosse um restaurante. Ah, eu não vou naquela igreja porque tem muita doutrina. Ah, eu não vou naquela outra igreja porque o pregador grita muito. Ah, eu não vou naquela igreja porque aquela igreja é quieta demais. Meu amigo e minha amiga, tem que aprender que a palavra de Deus ela tem que ser obedecida por completa. Se a pessoa quiser ter uma vida abençoada aqui, e quando ela partir daqui obter a vida eterna, a obediência ela tem que vir por inteiro. Ou a pessoa entrega a vida por completo diante de Deus, faz tudo aquilo que Deus manda, ou então, eu repito, ela não faz nada. Tá bom? Deixa eu deixar para você um texto lá em Marcos capítulo 10, começando no 21, a Bíblia conta a história de um jovem rico, né? Que ele veio até Jesus e perguntou para ele: mestre, bom mestre, o que eu faço para entrar, né, na vida eterna, né? Aí ele era um conhecedor das Escrituras, né? Jesus virou para ele e falou: você conhece os mandamentos. Aí Jesus citou alguns, né? E o jovem falou para ele: ah, mas eu faço isso desde criança, né? Ou seja, ele já estava no caminho meio andado já, porque ele já obedecia desde criança, ele era crente de berço, né? E a Bíblia diz no versículo 21 que Jesus, ouvindo isso, a Bíblia diz que Jesus amou ele. Ou seja, é o vídeo que nós assistimos antes desse. A Bíblia diz que quem tem os mandamentos e os guarda, Jesus ama. Então, esse jovem aqui, parcialmente, ele guardava os mandamentos. Só que parcialmente. Você vai entender o porquê. O principal mandamento esse jovem não guardava. Qual? Amar Deus sobre todas as coisas. Olha lá para você ver.
Marcos 10, 21 diz assim: e olhando para ele com amor, Jesus disse-lhe: só falta uma coisa. Aliás, perdão, eu vou repetir de novo. Marcos 10, 21. E Jesus, olhando para ele com amor, disse: só uma coisa falta. Você vai, venda tudo que você tem e dê o dinheiro aos pobres, né? E você terá um tesouro no céu. Depois venha e me siga. E você vê, Jesus não queria que ele vendesse tudo. Jesus fez um teste. Por quê? Jesus sabia que esse jovem ele era apegado às riquezas, era avarento, era uma pessoa que, por ser rico, por ter muitas riquezas, ele era apegado ao que ele tinha, né? Não há problema nenhum a pessoa ser rica, não há problema algum. O problema é a pessoa se apegar às riquezas e ter o coração no dinheiro. Isso aí que é perigoso. Então, esse jovem, ele foi reprovado por causa disso. Só faltava apenas uma coisa, né? Jesus virou para ele e falou: só te falta uma coisa só uma coisinha, só uma coisa te falta. Ou seja, você foi bem, você falou bem, né? Mas está faltando uma coisa que era a principal, que era o quê? Amar a Deus sobre todas as coisas, que ele não amava. Ele não amava, ele era apegado ao dinheiro. Olha para você ver o 22. Ele, porém, contrariado com estas palavras, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então, ele foi reprovado por causa disso. Ele ficou contrariado. Aquilo confrontou ele. E é o que eu falei no culto a qual eu trouxe essa palavra. Às vezes tem pessoas que ouvem uma palavra que vai confrontar ela, às vezes ela não briga com o pregador, ela não briga com o pastor, não. Ela simplesmente se retira da igreja, ela vai para uma outra igreja, ou ela vai para o mundo, ou ela fica só em casa, não deixa contato nenhum, né, não deixa endereço, não deixa nada. Aí a pessoa fica preocupada, a gente fica preocupada com ela e fala: nossa, cadê a fulana de tal? Né? Aí a gente vai ficar sabendo por que a pessoa saiu, porque a pessoa não gostou daquela palavra que ouviu. Foi o que esse jovem fez. Ele não brigou com Jesus, ele não bateu de frente com Jesus, mas ele simplesmente retirou-se dali triste, virou as costas e foi embora. Meu amigo e minha amiga, e quantas pessoas que faz isso hoje? Quantas pessoas que quando vem uma palavra dura que vai confrontar ela, às vezes a pessoa tem mágoa no coração, às vezes a pessoa tem raiva no coração, às vezes a pessoa tem pecado, às vezes a pessoa ela ainda pratica a mentira, às vezes ainda a pessoa ela é viciada no cigarro, na cachaça, às vezes a pessoa ainda vive na fornicação amaziada, né? Às vezes a pessoa ainda xinga palavrão, né? Ou seja, a pessoa ela é confrontada com aquela palavra, em vez dela se humilhar e reconhecer que ela está errada, não. Ela fica contrariada e vai embora. Porque a pessoa tem algo que ela é apegada ainda. Ela não quer obedecer a palavra por inteiro. Meu amigo e minha amiga, e para a gente entrar no reino de Deus, para a gente alcançar a vida eterna, a palavra de Deus tem que ser cumprida totalmente. A obediência tem que ser por completa. O reino de Deus é para aqueles que vivem na obediência. É aqueles que faz a palavra de Deus por completa, aquele que pratica por completa. Então esse jovem ele perdeu a oportunidade de herdar a salvação eterna por simplesmente ser apegado às riquezas. E quantas pessoas que vão deixar de entrar no reino eterno porque ela tem mágoa no coração, porque ela tem raiva, porque ela está na pornografia, porque ela está no vício, porque ela
ela vive amaziada, porque ela vive na fornicação, ela vive na mentira, xinga palavrão, ou seja, ela quer apenas ouvir palavras que massageia o ego dela. Ela não quer ouvir palavra que vai contrariar, vai vir de encontro àquilo que ela precisa. E não pode ser assim. A gente tem que fazer valer em nossa vida toda a palavra de Deus. Temos que estar disposto a obedecer tudo aquilo que Deus manda. E pode ter certeza que nós seremos abençoados aqui e certamente quando a gente partir dessa, porque todos vão partir, nós vamos entrar na vida eterna. Tá bom? Então Deus quer obediência total. Deus não quer obediência parcial. Que o Senhor teu Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor teu Deus faça resplandecer a luz sobre ti. Que o Senhor nosso Deus tenha misericórdia de ti. Levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Até uma próxima oportunidade. Deus abençoe.